Viúva recebeu herança de Tapera abandonada e revelou segredos incríveis que mudaram tudo. Maria sempre foi uma mulher forte, dedicando a maior parte da sua vida à família e ao marido, que a deixou muito cedo. Agora, aos 45 anos, a realidade de sua solidão e das lembranças de um amor que não existe mais a aprisionava. Mas, em um dia qualquer, uma carta do advogado chegou com uma notícia surpreendente. Uma Tapera em Maria da Fé, a cidade da infância, havia sido herdada. Uma pausa no tempo. Um chamado. O coração de Maria disparou. Como poderia voltar a um lugar que trazia tantas memórias? O medo e a hesitação a dominavam. Lembranças da liberdade e dos risos na infância puxavam, mas a dor da perda segurava. O que fazer? Determinação e incerteza se misturaram quando ela decidiu partir. Ao chegar na Tapera, as paredes descascadas e o telhado cheio de buracos pareciam refletir sua própria história de vida. Com as mãos trêmulas, Maria caminhou pelo que restou do lar de seus avós, sentindo o peso da história sobre seus ombros. À medida que explorava os cômodos escuros, um caderno empoeirado chamou sua atenção. Ao abrir, se deparou com cartas amareladas que contavam sobre amores e desilusões, traições que dividiam famílias e corações em pedaços. Cada palavra fazia questionar, até onde sabia sobre sua própria linhagem. O coração apertou na lembrança de histórias sussurradas entre paredes que viram de tudo. E então, como uma tempestade na calma, Ana, sua filha de 20 anos, apareceu. Intrigada, perguntou sobre o que a mãe estava fazendo em um lugar quase esquecido. O choque entre gerações era intenso. Ana representava um idealismo renovador, enquanto Maria trazia uma realidade dura nas costas. As conversas se tornaram uma montanha-russa emocional, onde cada uma tentava encontrar seu lugar na complexidade daquele legado. O que parecia apenas uma visita rapidamente se tornava um embate entre gerações. As desavenças e ressentimentos que até então eram silenciados ganhavam voz e força. Ao reconhecer o peso da herança, Maria sentiu o chão tremer. O que fazemos agora? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a relação entre mãe e filha se agudizava, um desejo inegável tomou conta de Maria. O reconhecimento da pobreza e desigualdade da cidade onde crescerá a fez pensar em transformar a Tapera em um centro cultural. Um espaço para que as histórias da sua família fossem contadas e um lugar de acolhimento para a comunidade. Mas a insegurança a paralisava. Ela estava pronta para essa mudança? As memórias que brotavam, os segredos desenterrados, era como abrir uma caixa de Pandora. A tensão no ar era palpável, e o que aquela carta que falava de um amor proibido poderia revelar? Maria sentiu a respiração apertar. O que ela descobriria poderia mudar não só sua história, mas toda a dinâmica familiar. Estaria realmente preparada para enfrentar a verdade? No dia seguinte, o sol raiou com uma intensidade que Maria não via há muito tempo. Os raios brilhantes dançavam nas paredes desgastadas da Tapera e, por um momento, trouxeram um leve sorriso ao seu rosto. Mas a clareza da luz não conseguiu dissipar a densidade dos sentimentos confusos que a cercavam. Ana, que ainda dormia em um canto do cômodo, tinha o semblante tranquilo de quem sonha com um futuro sem peso. Maria observou, lembrando-se de sua própria juventude e da esperança que trazia consigo ao deixar a casa dos avós. O que a vida dela reservava naquela manhã? Após os primeiros raios de sol, decidida a dar o primeiro passo, Maria pegou o caderno que tanto a intrigara. Com as cartas amareladas em mãos, se organizou para ler aquilo que poderia mudar sua vida. Cada folha desdobrada era um mergulho no passado, revelando não apenas segredos familiares, mas também um mundo de sentimentos complexos que haviam moldado sua árvore genealógica. Amor proibido, leu em uma das cartas. Maria parou um instante, a cabeça trabalhando para processar as implicações daquelas palavras. O segredo de uma jovem que amou um homem que não poderia ter, completou a frase em voz alta, seu coração acelerando. Ela poderia sentir uma conexão profunda com a mulher que escreveu aquelas letras. Ambas lutavam contra suas circunstâncias, criando um espaço para amar, mesmo quando isso era quase impossível. Ana despertou com movimento e se aproximou. Mãe, o que você está lendo? Questionou, com a voz ainda sonolenta. Maria hesitou, mas percebeu que precisava compartilhar.
O legado que estava descobrindo não era dela sozinha. Com a voz trêmula, contou à filha sobre o amor proibido que havia lido, sobre segredos guardados que poderiam estar entrelaçados na vida delas. Ana ouviu atentamente, suas expressões oscilando entre curiosidade e preocupação. E se nós tivermos algo similar em nossa história? E se houver segredos escondidos que precisam ser revelados? O silêncio que se seguiu era pesado. Maria sentia que aquelas palavras eram como chaves que podiam abrir portas para um passado que não desejava revisitar. Ela precisava ser honesta, mas tinha medo das consequências. Tão difícil, não é? Ana murmurou, enquanto observava a mãe. Por que não abrimos tudo? Precisamos enfrentar o que está escondido. Afinal, não somos apenas nós duas. Existe este lugar, nossa herança, e as pessoas que podem se beneficiar dela. Com cada frase de Ana, um novo entendimento florescia em Maria. Não era apenas uma herança física, mas uma oportunidade de reconstruir histórias. Uma ideia audaciosa começou a tomar forma em sua mente. E se, ao invés de temer o que descobrir, decidissem abraçar essa jornada juntas? Um centro cultural poderia ser o núcleo onde as histórias e segredos se tornariam força, onde elas poderiam mudar não só suas vidas, mas também as de outras pessoas. Vamos fazer isso, querida. Vamos transformar a Tapera em um lugar que acolhe, Maria decidiu. A voz mais firme. Ana sorriu, e pela primeira vez desde que chegaram, um brilho de esperança surgiu entre elas. Maria sentia que estavam não apenas resgatando a Tapera, mas também sua relação. Mas enquanto a excitação do novo plano crescia, uma nova carta escapuliu por entre as páginas do caderno. As mãos de Maria tremeram ao pegá-la, e, mal sabia ela, aquela comunicação revelaria algo mais profundo, que poderia mudar os rumos daquela nova jornada que começara. Qual segredo a nova carta revelaria? Maria sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto segurava a nova carta entre os dedos. O papel era ressequido, e as bordas estavam desgastadas, como se tivesse estado escondido por anos, aguardando o momento certo para ser lido. Ela respirou fundo, sem saber se estava preparada para o que encontraria ali. Ana, percebendo a tensão na expressão da mãe, aproximou-se ainda mais. O que diz, mãe? Perguntou, com um misto de curiosidade e receio. Não sei, mas tenho que saber. Maria desdobrou o papel cuidadosamente, como se fosse uma relíquia preciosa. As palavras saltaram em sua mente como fogos de artifício apagados no céu da memória. Caro Miguel, começou a correspondência. A primeira linha fez o coração de Maria disparar. Desde que ela descobrira sobre o amor proibido da sua antepassada, o nome Miguel ecoava em seus pensamentos. O passado ganhava vida diante de seus olhos. Nosso amor é uma chama que arde em segredo. Não posso me permitir sonhar com um futuro ao seu lado, mas não consigo evitar. Maria parou. As emoções a consumiam. Uma mistura de dor e esperança preenchia seu peito. Quem é Miguel, mãe? Perguntou Ana, com a voz baixa, quase um sussurro. Ela olhou para a filha, seu olhar refletia um mar de sentimentos. Acredito que era o amante da mulher que escreveu essas cartas. O amor proibido que mencionei. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez, parecia mais leve. Ana começou a compreender que as histórias de suas ancestrais eram complexas e ricas, repletas de vida. Maria prosseguiu a leitura, cada palavra se tornando um convite a um mundo que nunca conheceu, mas que agora pulsava dentro dela. O que faria se tivéssemos a chance de reescrever nossa história? O que faríamos se nos arriscássemos a amar apesar do medo? O queixo de Maria caiu ao perceber que aquelas perguntas não eram apenas para aquele amor perdido, mas uma reflexão que poderia ser aplicada à própria vida delas. E se nós, mãe, explorássemos esses sentimentos? Ana exclamou, os olhos brilhando com empolgação. Podemos transformar tudo isso em algo bonito. Sim, mas precisamos ser cautelosas. Esses são os nossos problemas, os nossos segredos, Maria respondeu, tentando conter a confusão que borbulhava dentro dela. As escolhas de sua antepassada a confrontavam com suas próprias decisões. Resgatar a Tapera era um passo, mas encarar os fantasmas do passado era um chamado ainda mais desafiador. Com as emoções à flor da pele, Maria fechou os olhos, se lembrando de suas esperanças e pesos. A energia da história pulsava na Tapera, e agora parecia como um vínculo vivo entre gerações. Mãe, a nossa herança pode ser mais do que apenas o lugar. É também o que deixamos de legado. Se não enfrentarmos esses segredos, não avançaremos, Ana disse com determinação. Maria assentiu, mas uma sombra de dúvida se insinuava.
E se os segredos que estavam prestes a revelar fossem mais do que podiam suportar? As promessas de transformação e esperança eram sedutoras, mas o medo da verdade assombrava. Enquanto as duas olhavam para o caderno, a nova carta parecia vibrar com mistério profundo. Uma frase final retumbou na mente de Maria. Se você está lendo isso, é porque eu confiei que um dia você entenderia. Uma onda de ansiedade tomou conta, e com um aperto no estômago, Maria estava prestes a descobrir que a vida dela e a de Ana estava prestes a mudar mais do que podiam imaginar. As revelações que estavam por vir poderiam bem se tornar o catalisador que reescreveria a história delas. Qual seria a verdade que se escondia nas entrelinhas da carta? Maria olhou fixamente para a carta, um misto de excitação e terror pulsando em suas veias. Cada frase parecia um eco, chamando por respostas que ela não estava certa se queria encontrar. Com as mãos tremendo, ela buscou força na presença de Ana, que, sem saber, estava prestes a se tornar parte dessa nova revelação. Vamos ler tudo, sugeriu Ana, destacando a necessidade de desbravar o desconhecido. Maria hesitou, mas, sentindo o olhar determinado da filha, decidiu que não podiam mais recuar. Ela deslizou os dedos mais uma vez sobre o papel amarelado e continuou. Miguel, não posso suportar a ideia de viver sem você. Se eu tivesse coragem, deixaria tudo para trás. Mas, o que será de mim? Meu coração está partido, e a dor é insuportável. A expressão de Ana se transformou. Ela estava apaixonada, não é? A dor nas palavras da carta era palpável, e ambas sentiram um peso no ar. Sim, respondeu Maria, ao mesmo tempo se emocionando e se questionando. Ela viveu prisioneira de expectativas. Isso é mais do que só amor. É sobre coragem, sobre como o medo muitas vezes nos aprisiona. Ana entendeu. Mas e Miguel? O que aconteceu com ele? A pergunta pairou entre elas como uma sombra. Maria respirou fundo e, com os olhos fixos na carta, voltou a ler. O papel parecia vibrar com a intensidade de cada palavra. Se algum dia você for meu, que seja quando o mundo parar de nos julgar. A vida é curta demais para guardarmos o que realmente sentimos. Ali, Maria percebeu que a mensagem de sua antepassada era um apelo. Uma necessidade urgente de libertar-se das amarras, de viver plenamente. Às vezes, as pessoas morrem sem notar suas liberdades, e então muitos segredos ficam guardados, refletiu Ana, a compreensão fluindo entre elas. Estava claro, a história da mulher que escreveu essa carta era mais do que um amor proibido. Era um lembrete sobre escolhas impossíveis e riscos não assumidos. E agora, essa história estava nas mãos de Maria e Ana. Se não enfrentarmos o passado, nunca vamos mudar o futuro, Maria sussurrou, finalmente entendendo que mesmo as verdades mais doloridas precisavam ser reveladas. As palavras de seu antepassado agora se tornavam um guia. Ana aproximou-se, suas mãos segurando as de Maria. E se tentássemos escrever nossa própria história? Como podemos ser livres como ela queria? Maria sorriu com um misto de esperança e medo. O que começava como uma história de amor se tornava uma oportunidade de transformação para ambas. Como elas poderiam não só encontrar liberdade, mas também se redimir dos erros de quem veio antes. Com o caderno aberto entre elas, a luz que entrava por uma janela quebrada parecia iluminar um caminho. Mais adiante, o eco das vozes silenciosas do passado finalmente lhe dava coragem para seguir. Precisamos encontrar mais dessas cartas, entender o que aconteceu. Cada uma delas pode nos ensinar algo, e quem sabe, até nos guiar em nossas próprias decisões, disse Maria. Ana concordou, animada. Sim. Vamos explorar a tapera amanhã. Pode ser que encontremos mais. Me sinto viva com essa nova aventura. Mas no fundo, Maria se perguntava, será que estavam prontas para lidar com tudo o que poderiam encontrar? E se as revelações que viessem à tona não fossem como esperavam? Ela não tinha certeza, mas sabia que não poderiam voltar atrás. Após um último olhar para a carta que continuava a pulsar com segredos, era claro que o próximo passo seria fundamental. Naquela noite, enquanto as sombras dançavam no chão da tapera, uma nova decisão a aguardava. Qual seria a verdade que esperava ser descoberta sob as tábuas empoeiradas? O dia amanheceu nublado, mas a expectativa pairava no ar como um perfume doce e desconhecido. Maria e Ana se prepararam para a aventura que as aguardava, um misto de frio na barriga e um brilho nos olhos. O caminho para a tapera, uma construção antiga e esquecida pelo tempo, parecia mais longo do que o habitual. A emoção da descoberta era palpável, quase como uma batida de tambor que pulsava em seus corações. Enquanto caminhavam, Maria refletia sobre a coragem que sua antepassada não teve, a coragem de se permitir viver o amor que sentia.
Ela sentia que aquela jornada não era apenas sobre encontrar mais cartas, era sobre quebrar correntes invisíveis que as mantinham presas a medos e arrependimentos. Ana, percebendo o silêncio introspectivo da mãe, segurou sua mão de maneira firme, como se dissesse: estamos juntas nisso. Finalmente, avistaram a tapera. O telhado despedaçado e as paredes cobertas de trepadeiras eram testemunhas de um passado que até hoje tinha muito a contar. Ana avançou com passos rápidos, empolgada, enquanto Maria hesitou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O que elas poderiam descobrir ali? Segredos que poderiam mudar tudo? E se encontrassem mais dor? Vamos, incentivou Ana, puxando Maria para dentro. A luz filtrava-se pelos buracos nas paredes, criando um mosaico de sombras e esperança. A primeira sala estava cheia de objetos antigos, um velho baú, algumas ferramentas enferrujadas, e no canto, um pequeno altar improvisado, repleto de velas derretidas. O ambiente parecia carregado de histórias, e Maria mal podia conter a emoção. Olha! Ana exclamou, apontando para o baú. Pode ser que tenha mais cartas ali. Com um gesto hesitante, Maria se agachou e começou a abrir o baú. Feito de madeira escura e trabalhada, o objeto tinha uma aparência tão antiga que parecia ser parte da própria história da tapera. Havia uma pequena tranca, mas esta já estava quebrada. Maria levantou a tampa e, com um estalo, surgiu uma nuvem de poeira, como se o passado estivesse sendo despertado. Dentro, além de algumas roupas e objetos pessoais, havia um novo envelope amarelado. Maria sentiu seu coração acelerar. Era mais uma carta. Com as mãos trêmulas, retirou do baú e abriu, enquanto o cheiro do papel envelhecido lhe invadia as narinas. Querido Miguel, começou a leitura, e seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que as palavras eram tão intensas quanto a anterior. Ainda guardo a esperança de que um dia possamos nos reencontrar. As noites são intermináveis, e eu sonho contigo a cada instante. Ana, ouvindo a mãe recitar as palavras, ficou absorta. Cada frase desenhava uma narrativa de amor e dor que parecia se entrelaçar com a história de sua própria família. Isso é incrível, murmura Ana, admirada. É como se ela estivesse falando diretamente com você. E, no entanto, ela nunca teve a chance de viver esse amor. Maria sussurrou, absorvendo a profundidade da dor que a mulher enfrentou. O que mais a tapera poderia esconder? Que outros segredos estariam enterrados sob essa camada de poeira e dor? Ana interrompeu sua reflexão, olhos brilhando com determinação. Precisamos encontrar mais. Pode haver respostas para o que aconteceu com ela e Miguel. Maria concordou, mas uma inquietação começou a crescer em seu interior. E se as respostas não fossem aquelas que esperavam? E se, ao desenterrar essas histórias, elas trouxessem mais dor? Vamos, mãe, há mais a descobrir. Quem sabe podemos ajudar essa mulher a encontrar paz. Com um misto de esperança e receio, Maria seguiu Ana mais fundo na tapera. As paredes pareciam sussurrar, e as sombras dançavam ao seu redor, revelando que aquele era apenas o começo de um caminho onde passados e futuros poderiam se entrelaçar de maneira inesperada. Qual será a próxima verdade que a tapera revelará sobre o amor de Miguel e a mulher que tanto sonhou? Enquanto se aventuravam mais para dentro da tapera, uma brisa fria soprou pelas frestas das paredes. Ana liderava, com os olhos bem abertos, enquanto Maria seguia, o coração pesado por uma mistura de desejo e temor. O chão rangia sob os passos, e cada barulho parecia ecoar suas dúvidas. Elas estavam prestes a descobrir verdades que poderiam ser mais do que conquistadoras, poderiam ser devastadoras. A próxima sala tinha um aspecto diferente. As paredes estavam cobertas por uma tinta desbotada, mas algo chamava a atenção de Maria. No canto, uma estante meia quebrada sustentava alguns livros antigos. Com palmas suadas, ela se aproximou, puxando um deles com cuidado. A capa era de couro, desgastada, mas ainda linda. Ana se aproximou, fascinada. Carta! Olha isso! Exclamou Ana, apontando para um pequeno envelope que estava preso entre as páginas. As palavras para meu amado eram visíveis. Maria hesitou, mas a curiosidade venceu. Vamos ler, disse, lutando para controlar a emoção que subia pela sua garganta. Quando finalmente abriu, deparou-se com uma caligrafia fluida e cheia de vida. Meu querido, os dias sem você são como noites sem estrelas. Começou a leitura, e as palavras ressoaram como um eco distante, preenchendo o ar com a atmosfera de um amor reprimido. Enquanto Maria lia, o semblante de Ana mudava, e sua expressão radiante se transformou em preocupação. E se a história não acabar bem? E se o amor nunca se concretizou? Murmurou, quase receando a resposta.
Mas e se esta for uma chance de entender melhor nossa própria história? O que se perdeu por causa do medo? Maria respondeu, sem desviar os olhos do papel. Quando terminou de ler, um silêncio profundo pairou sobre elas. As últimas linhas falavam de promessas quebradas, de um amor sufocado pelas circunstâncias e por escolhas erradas. Ana sussurrou. Ela não conseguiu se libertar das expectativas dos outros. Como isso se relaciona com o que vivemos, mãe? Maria sentiu um frio na barriga. Sua vida estava cercada por cobranças que muitas vezes a impediam de seguir o próprio coração. Lembrou-se de como sempre teve medo de se arriscar. Contudo, naquela tapera, no meio de cartas de amor, percebeu que tinha um caminho a seguir, enfrentar seus medos. Estamos aqui para quebrar estas correntes, disse Maria, com firmeza. Assim como essa mulher, precisamos lutar pelo que queremos. O amor não deve ser sufocado, mas sim vivido. Ana sorriu, e aquele pequeno gesto aquecia o coração de Maria. Decididas, ambas continuaram a explorar. Cada objeto encontrado, cada carta lida era um passo mais perto de desvendar não apenas a história de Miguel, mas a delas também. Na sala seguinte, encontraram um diário. A capa estava gasta, mas a letra parecia vibrante, cheia de desabafos sobre esperanças. Ana se aproximou, olhos brilhando. Isso parece importante, mãe. Vamos ler juntas. Quando Maria começou a folhear as páginas, uma frase saltou aos olhos. O amor, quando idealizado, pode ser a maior prisão. Ela parou e olhou para Ana, compreendendo que talvez esse fosse o verdadeiro clamor daquela mulher, um grito para libertar-se das expectativas e viver plenamente. Você está pronta para descobrir o que mais este lugar esconde? Perguntou Ana, cheia de expectativa. Maria sentiu um novo impulso dentro de si, uma chama se acendendo. Sim, se for para que possamos nos libertar do passado, estou pronta. Mas um ruído repentino ecoou pela tapera. Algo ou alguém se movia no escuro além da sala. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O passado poderia estar mais vivo do que imaginavam. O que ou quem estaria aguardando além daquela porta? O ruído persistiu, um arranhar de objetos que parecia vir do fundo da tapera. O coração de Maria disparou, e a luz fraca do dia filtrava-se pelas frestas, fazendo sombras dançarem nas paredes, como se os ecos do passado estivessem acordando. Ana olhou para a mãe, os olhos arregalados, divididos entre a curiosidade e o medo. Vamos! Ana sussurrou, quase em um tom de oração. Maria respirou fundo, tentando reunir coragem. Sim, mas com cuidado, respondeu. Elas trocaram um olhar que dizia mais do que palavras. Juntas, se aproximaram da porta que levava à escuridão. Cada passo soava como uma promessa de descobertas, mas também de perigos. Ao atravessarem a entrada, sentiram a temperatura cair ainda mais. O ambiente era denso, como se guardasse segredos sufocantes. No entanto, elas passou a tranquilidade que estava se formando entre elas. Um canto da sala revelava um armário, suas portas entreabertas quase como se estivessem convidando para que olhassem. Maria hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Ao abrir a porta, uma série de objetos antigos, empoeirados, se fez visível. Uma caixa de música estava no fundo, sua superfície reluzindo sob a luz quase mágica que entrava. Olha isso! Exclamou Ana, puxando a caixa delicadamente. Maria observou, intrigada, enquanto a filha girava a chave. Assim que a melodia começou, a música parecia enchê-las de um conforto inesperado, como uma lembrança de tempos felizes. Mas logo a suavidade da melodia foi interrompida por um novo barulho. Um livro caiu do alto do armário, batendo no chão com um estardalhaço. Ana quase pulou de susto. Foi só um livro, não precisa se assustar assim. Maria tentou confortá-la, mas um frio profundamente enraizado na atmosfera parecia transcender o que era lógico. Mas e se não for só um livro? Perguntou Ana, a voz trêmula. E se isso for um sinal de que precisamos sair daqui? Maria segurou a mão da filha. Vamos descobrir juntos. Com isso, ela se curvou para pegar o livro. As páginas estavam amareladas, e ao folheá-lo, percebeu que era um diário de anotações, repleto de desenhos e rascunhos. Um dos rabiscos capturou sua atenção, a imagem de um coração, cercado por correntes. Olha só isso, filha, disse, enquanto mostrava a ilustração. Esse coração está preso. As palavras permaneceram suspensas no ar como um aviso de que estavam mais próximas de algo sério do que esperavam. E se o coração que esse livro menciona for o homem da carta? Será que ele também esteve preso? Questionou Ana, com os olhos brilhando de empolgação e medo. Vamos continuar,
concluiu Maria. Pode ser que descubra algo que nos explique tudo isso. Deslizando os dedos pelas páginas, encontraram uma anotação que revelava um nome: Elisa. O sangue de Maria gelou. Era o nome da mulher da carta. Ela deixou uma pista. Deve haver mais, disse, com a voz carregada de determinação. A música da caixa seguia tocando uma melodia que fazia o ambiente parecer um pouco menos ameaçador, mas na mente de Maria, o que estava sendo revelado ali potencializava suas agitações internas. Acho que precisamos descobrir quem era realmente Elisa. Não só para entender o que aconteceu aqui, mas para entender nós mesmas, afirmou Maria, sentindo a linha entre passado e presente se dissolver a cada nova descoberta. Uma nova batida ecoou, agora mais próxima e mais intensa. O que poderia estar espreitando? Essa tapera guardava segredos que poderiam não agradar a todos. Estariam preparadas para enfrentar o que quer que fosse? Maria olhou nos olhos de Ana, sem saber se a resposta estava plantada na segurança ou na incerteza de seu coração. Você está pronta, filha? E antes que Ana respondesse, a música cessou abruptamente, mergulhando-as na escuridão. Uma presença parecia fazer seu caminho entre as sombras, e o medo de descobrir quem ou o que esperava por elas era palpável. Um sussurro ressonava. Não fuja, ainda muito a descobrir. O silêncio era ensurdecedor, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Maria e Ana se entreolharam, e o aperto nas mãos de Maria respondia a uma inquietação que crescia em seu peito. O sussurro ainda ecoava em suas mentes, como uma promessa envelopada em mistério. Não havia mais volta, a curiosidade superava o medo. Vamos, temos que ver o que é isso, Maria disse, forçando-se ao movimento em frente à escuridão. O piso rangia sob seus pés, e cada som parecia chamar a atenção de algo invisível. Ana segurou a mão da mãe com firmeza, e juntas, elas avançaram, o coração acelerado com expectativa. A sala, agora em penumbra, revelava novos detalhes. Relíquias de uma vida esquecida estavam espalhadas, e um cheiro de mofo e madeira desgastada impregnava o ar. Maria se permitiu explorar mais a fundo, sua necessidade de descobrir se transformando em um impulso quase visceral. Os objetos antigos pareciam relógios parados, segurando histórias de um tempo que nunca haviam sido contadas. Na parede oposta, um espelho empoeirado refletia suas sombras, algo quase irreal. Ana, incapaz de ficar parada, começou a inspecionar as estantes em busca de informações que pudessem fazer sentido. Olha, mãe! Gritou, apontando para uma pequena caixa ao pé de uma pilha de papéis. Maria se aproximou, e ao abrir a caixa, encontrou colares, anéis, e o mais surpreendente, uma pequena fita fotográfica. O que você acha que é isso? Perguntou, surpresa. Ana estava tão fascinada que mal conseguiu responder. Devemos ver, pode ter fotos da Elisa. Ana insistiu, a empolgação substituindo seu medo anterior. Com um movimento cuidadoso, Maria retirou a fita da caixa, suas mãos tremendo levemente ao segurar um pedaço do passado. Sem um aparelho para ver as imagens, elas decidiram seguir explorando. Havia algo mais ali, uma conexão que pulsava mais forte a cada passo. Enquanto caminhavam, o chacoalhar de um objeto trouxe de volta a atenção. Algo se movia em uma sombra mais profunda da sala. As duas pararam abruptamente, e o medo tomou conta, fazendo com que o universo ao redor parecesse ainda mais vasto e ameaçador. Deve ser só o vento, disse Maria com uma voz que tentava soá-la calma, mas que traía uma fragilidade latente. Ana, porém, estava com a expressão tensa, os olhos fixos no ponto onde o barulho havia surgido. Mãe, você não ouviu? Um som de arrastar de algo pesado ecoou novamente, agora mais próximo, e a melodia da caixa de música na outra sala parecia uma lembrança distante. Elas perceberam que não estavam mais sozinhas. Algo as observava. Então, para seu espanto, uma figura surgiu da escuridão. Era uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar intenso e familiar, mas ao mesmo tempo, distante. Vocês não deveriam estar aqui, ela sussurrou com uma voz suave, mas firme. Este lugar guarda forças que vocês ainda não compreendem. Maria sentiu o sangue subir para a cabeça. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula, mas firme, determinada. Ana, sem soltá-la, olhou sem entender, perplexa com a aparição repentina. A mulher fez uma leve pausa, como se pesasse as palavras antes de falar. Eu sou Elisa, e vocês vieram buscando respostas que podem mudar tudo. Mas lembrem-se, algumas verdades exigem sacrifícios. A tensão ficava estranha, quase elétrica no ar. Maria e Ana estavam prestes a descobrir que aquilo que procuravam poderia não ser apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro e o que estavam dispostas a enfrentar para proteger suas vidas. Mas que tipo de sacrifício? Maria perguntou, o medo misturando-se com a determinação.
As palavras da figura no escuro pendiam no ar como uma ameaça e uma promessa ao mesmo tempo. Elisa sorriu levemente antes de dar um passo atrás, imergindo-se novamente na sombra. A história não terminou, ela só começou a se desenrolar. Com isso, o chão sob os pés de Maria pareceu estremecer, enquanto uma nova onda de vozes ressoava na tapera, como se o passado finalmente tivesse encontrado um caminho para vir à luz. Quais segredos seriam revelados? A seguir, o coração de Maria batia a mil. A aparição de Elisa deixava em um estado de confusão e adrenalina. Olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos arregalados, como se cada palavra da mulher tivesse ecoado na sua alma. O que aquelas verdades poderiam significar para elas? Precisamos sair daqui, sugeriu Maria, sentindo que as paredes da casa estavam se fechando. Mas, ao olhar novamente para Ana, viu a determinação brilhando em seu olhar. Para a menina, aquilo não era apenas uma casa velha, era um mistério esperando para ser desvendado. Mãe, e se a gente encontrar algo sobre a nossa família? Ana questionou, a curiosidade superando o temor. E se a gente descobrir por que ela disse que algumas verdades exigem sacrifícios? Maria hesitou, o impulso de proteger a filha lutando contra a vontade de compreender os segredos guardados ali. Mas ao pensar em Elisa, naquela mulher que parecia ser uma sombra de seu passado, a curiosidade dela também acendeu uma chama dentro de Maria. Está bem, vamos continuar, mas com muito cuidado, disse Maria, decidindo que não podia deixar Ana sozinha nessa busca. Elas se aproximaram da fonte de onde os sons vinham. O que parecia uma lâmpada antiga, pendurada no teto, balançava levemente. Maria esticou a mão em direção ao objeto, uma escolha que parecia trazer tanto esperança quanto medo. O que será que você esconde? Sussurrou para si mesma. Ana caminhou para perto de uma estante. Olha, mãe. Ela pegou um livro encadernado em couro, desgastado pelo tempo. É como se estivesse esperando por nós. Maria deu um passo em direção à filha, intrigada. Vamos ver o que ele diz. As duas sentaram-se no chão em meio ao emaranhado de objetos e abriram o livro. As páginas estavam amareladas, algumas até desbotadas, mas as palavras pareciam vibrar com intensidade. Era diário de alguém que havia vivido ali, uma história de amor e perda, entrelaçada com segredos obscuros. Conforme folheavam, uma passagem em particular chamou a atenção de Maria. A verdade pode ser uma prisão ou uma libertação, e às vezes é preciso perder para entender o que se ganha. Essas palavras causaram um frio na barriga dela. Era um aviso? Um convite? O som de algo quebrando fez as duas se sobressaltarem. Um dos objetos na prateleira caiu, fazendo uma reverberação que parecia um grito no silêncio da casa. Mãe, precisamos ir! Ana exclamou, a voz tremia. Calma, estamos quase lá, respondeu Maria, enquanto tentava acalmá-la. Estava claro que o mistério e o perigo andavam de mãos dadas naquela casa. Mas Maria também sentia que ali estava a chave para compreender a fragmentada história de sua família. De repente, uma nova revelação tomou conta da sala. Um canto da estante, que antes parecia apenas um domínio de objetos velhos, agora se iluminava, como se estivesse chamando as duas. Maria e Ana se aproximaram, se perguntando se ali estavam não apenas as respostas, mas o próprio destino que havia sido selado por alguma força desconhecida. Com os dedos trêmulos, Maria puxou uma caixa que estava envolta em teias de aranha. A tampa se abriu com um rangido, liberando um aroma de papel envelhecido. Dentro, cartas emolduradas, fotos desbotadas, rostos desconhecidos e conhecidos misturados. Um coração acelerado tomou conta de Maria. São nossos antepassados? Ana murmurou, encantada. Mas havia algo mais escondido. Em meio a tudo, uma folha amarelada se destacou. Ao lê-la, Maria sentiu o mundo ao seu redor desabar. Era uma revelação que mudaria tudo sobre quem eram e de onde vinham. Meu Deus, Ana, o que eu estou vendo aqui? Maria respirou fundo, o ar pesado com a verdade que se desenrolava diante delas. O que elas estavam prestes a descobrir colocaria toda sua história em questão. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo irrompeu da escuridão, e uma brisa gelada atravessou a sala, como se a própria casa estivesse se erguendo contra elas. O que estava prestes a acontecer faria sua busca e suas vidas nunca mais serem as mesmas? Maria e Ana estavam paralisadas. O estrondo fez o coração de ambas disparar. A casa parecia cobrar vida, como se os rostos e as histórias do passado estivessem se aglomerando em uma única direção, o futuro. A folha amarelada na mão de Maria balançava com a força do vento, e as palavras que começavam a se revelar podiam mudar tudo. Elisa, meu Deus, sussurrou Maria, os olhos arregalados.
A folha revelava não apenas a conexão com a mulher do passado, mas algo que refletia o presente de forma assustadora. No papel, havia nomes, datas e um relato que as costuravam um passado mais profundo e complicado do que jamais imaginaram. Era um apelo, um grito por compreensão. Ana tomou a iniciativa. Deixe-me ver. Ela se inclinou perto da mãe, visivelmente ansiosa. O silêncio da casa tornara-se sufocante, como se todas as vozes do passado estivessem aguardando ansiosamente pela revelação. Maria entregou a carta para Ana. Ao lê-la, seu rosto mudou, os olhos brilhando com a sensação de descoberta e surpresa. Mãe, isso fala sobre um casamento arranjado. Uma traição. E algo que envolvia Miguel. A verdade estava se desdobrando como um quebra-cabeça. Maria sentiu as palavras ecoarem em seu peito. O amor proibido de sua antepassada não era apenas um romance. Era uma escolha entre seguir a própria felicidade ou se submeter à pressão social. Elisa viveu em um mundo que não a deixou ser livre. Como nossas escolhas moldaram nossas vidas. Mas, mãe, isso é libertador. Agora sabemos que enfrentamos as mesmas sombras. Temos a chance de mudar nossa história, exclamou Ana, o entusiasmo crescendo enquanto o peso do legado da tapera se concentrava em suas mãos. Nesse momento, uma nova batida ressoou, quase como se a casa estivesse respondendo ao seu reconhecimento e aceitação do legado. As luzes piscavam e o ar parecia vibrar com novas energias. Maria olhou ao redor, percebendo que a tapera não era apenas um lugar abandonado. Era um porto de emoções, histórias e a força revitalizante da verdade. Precisamos fazer algo com isso, Maria decidiu, agora com mais firmeza. Essa não é só a história da Elisa, é a nossa formação. Vamos transformar essa história em algo que liberte outras pessoas. Ana concordou, um sorriso largo e confiante no rosto. Estamos prontas para enfrentar o que veio antes de nós. Vamos abrir as cartas e trazer à luz tudo o que está escondido, disse Ana, segurando a mão da mãe novamente, mais forte do que antes. As duas se levantaram, olhando ao redor da sala iluminada agora pela paixão pela descoberta. Elas continuaram a explorar, as cartas, os objetos, tudo agora tinha um novo significado. A casa parecia ter mudado, cada parede carregando uma atmosfera de esperança e possibilidade. Assim que se voltaram, outro estalo ecoou pelas tábuas, mas, dessa vez, era como um movimento positivo. Com todos os segredos desbravados, elas encontraram coragem. O lugar estava vivo, pulsando não apenas com memórias do passado, mas também com promessas de um futuro. Maria, vamos fazer desta tapera um centro cultural. Um lugar onde as histórias como a de Elisa possam ser contadas e as pessoas possam ser livres para viver seus amores, sem medo. Sugeriu Ana. Sim. O projeto começava a se materializar em suas mentes. Elas vislumbraram um espaço de acolhimento e troca, onde as pessoas poderiam encontrar apoio, reconforto e novas histórias. Vamos dar vida a isso! Gritou Ana, com os olhos brilhando de emoção. Vamos compartilhar a história de Elisa e de Miguel. Essa casa guarda não apenas segredos, mas lições para todos os que aqui chegarem. Está na hora de libertar essas vozes, Maria concordou, determinada a fazer algo significativo. As duas se dirigiram à porta da tapera, sentindo a brisa mais leve e encorajadora. A luz do sol agora penetrava de forma intensa, iluminando os rostos e preenchendo o espaço com energia positiva. Elas sabiam que o caminho a seguir seria desafiador, mas que a força do amor e da verdade poderia guiá-las. Ao saírem, Maria se virou para a tapera. Obrigado por tudo. Vamos levar seus segredos e transformá-los em histórias de coragem e redenção. Um novo ciclo se iniciava. Juntas, Maria e Ana passaram a trabalhar no novo projeto, e com o passar do tempo, transformaram a tapera no que Elisa desejara, um lugar onde o amor poderia florescer, sem amarras e arrependimentos. E assim, aquela história se reescreveu, não apenas para o passado, mas para todas as futuras gerações. E agora, querido leitor, saiba que o poder de mudar sua própria história está nas suas mãos. Não deixe que medos ou segredos te impeçam de viver plenamente. Se inspire nesta jornada e busque o que realmente faz seu coração vibrar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrar inspiração. Comente suas reações e teorias sobre esta conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam se libertar de suas correntes.